Olá, convosco para mais um episódio do podcast de Pais com Rede. Hoje vou falar com vocês sobre uma questão que tem vindo a acontecer a nível do meu acompanhamento com algumas famílias, a questão da ansiedade, tanto dos pais como dos adolescentes, na questão da escolha do nono ano. O facto de, após o nono ano, haver essa obrigatoriedade de escolher uma área de estudos posteriormente. E é interessante porque eu encontro essa angústia dos dois lados, esse desespero um pouco sem saber exatamente o que fazer, mas apesar de ser a mesma emoção, o mesmo sentimento perante essa questão, as duas partes funcionam de maneiras diferentes e por motivações diferentes. Então, do lado da família, normalmente o que a procura, ou de certa forma o forçar ali eu até costumo pensar um bocadinho quase uma mentalização frenética na questão da escolha da área, ir ao encontro da ideia que os pais têm a nível posterior de uma estabilidade profissional, né, a nível do trabalho, ser uma área que à partida haja mais emprego posteriormente e por outro lado, do lado do adolescente, a questão de eles não ou seja, sentirem essa dificuldade de fazer uma escolha de uma área, pois eles neste momento não têm bem, muitas vezes, áreas definidas até de interesses, não é? Enquanto que há adolescentes que chegam ao nono ano e que já conseguem mais ou menos definir, ok, o que é que eu gosto mais ou menos, muitas vezes não tem a ver com aquilo que eu gosto, mas sim os próprios resultados até ao nono ano acabam por definir a escolha de uma área, a partir do secundário. E às vezes isso não significa que o grupo de disciplinas que eu tive mais facilidade até ao nono ano, significa que a partir dali vai continuar a ser o meu interesse. Pois nós sabemos, até eu acredito que até o próprio momento de escolher acaba por não estar muito apropriado, nem muito não vai ao encontro da própria fase de desenvolvimento do adolescente. Pois nós sabemos que a nível da adolescência há essa necessidade de exploração, de descoberta, de procura de novas coisas, surgem novos interesses e muitas vezes o que é que acontece? A escolha é feita antes desse momento acontecer. E possivelmente, imaginemos um adolescente que aos 14 anos, normalmente é essa fase, 14, 15 anos, em que tem que fazer essa escolha na entrada para o secundário, da escolha da área, muitas vezes vão descobrir durante o próprio secundário que há disciplinas que acabam por não lhes dizer muito. E aqui é importante nós pensarmos, nós pais, nós adultos, que esta questão de nós acharmos que a escolha é uma escolha para o resto da vida, que vai definir todo o nosso percurso profissional e pessoal, é muito limitador, acaba por não criar aqui, não dar espaço de grande abertura. Por outro lado, se eu conseguir como adulto também passar um bocadinho essa ideia para o adolescente, que é uma escolha, não significa que seja a única escolha da vida dele, que possivelmente a própria vida vai criar esses momentos de diferentes escolhas e que principalmente, eu acho que isto é o grande desafio dos pais, para os pais principalmente, que se caso a escolha não for, eu perceber que durante o meu percurso secundário aquilo não fizer muito sentido para mim, há sempre possibilidades de fazer outras escolhas durante esse mesmo período. E muitas vezes nós pais pais e professores também, colocam um peso tão grande nessa escolha que vai criar uma angústia enorme no adolescente, pois, e acreditem, eu falo porque a nível dos processos de coaching que tenho com muitos adolescentes, a razão dessa procura, desse momento de maior instabilidade, que tem a ver um pouco com o seu próprio desenvolvimento, encontra ali um enorme obstáculo com esta primeira escolha da área do secundário, porque muitas vezes o que os adolescentes me dizem é que sim, eu até sei o que é que eu gosto, mas aquilo que eu gosto, os meus pais dizem-me que não tem futuro, que não vou conseguir arranjar trabalho mais tarde. E eu costumo, quando faço esse trabalho, e geralmente o trabalho é feito a pares um pouco, eu costumo também lançar a grande pergunta aos pais, é como é que eles têm a certeza de qual a área que será
passado, imaginemos, sei lá, 3 anos, que sejam mais 4 ou 5 anos de curso, no final desse percurso nós sabemos que há uma transformação tão grande em relação ao mercado de trabalho. Depois eu posso entrar no 10º ano a achar que aquela profissão, nesse momento, há emprego, e durante o próprio percurso, quando eu termino o meu curso, muitas vezes já não há trabalho, já não há lugares disponíveis, porque também sabemos que às vezes quando há esta questão de ok, vamos para esta profissão porque tem emprego garantido, o facto de toda a gente ir naquela altura para essa profissão vai criar logo uma maior oferta de estudantes, de formados, do que em relação aos locais de trabalho. Por isso, isto é tão pouco verdadeiro, certo? Nós não temos essas certezas como adulto, que na verdade a escolha que o meu filho vai fazer no 10º ano, a nível profissional, quando ele terminar o seu percurso académico, que terá trabalho garantido. E também nós sabemos que muitas vezes, mesmo podendo ter esse trabalho garantido, não significa que vão ser pessoas felizes a fazer naquela profissão. Por isso é muito importante nós, como pais, sim, essas escolhas têm que acontecer porque elas estão dentro do próprio sistema educativo, não há volta a dar, não é? Chegando ao 9º ano, eles têm que escolher uma área, ou seja, têm que afunilar um bocadinho o percurso, né? Os conteúdos académicos, é verdade, isso existe, não há volta a dar, só que eu como adulto, eu como pai, o que eu lhe posso fazer é dizer que é apenas uma escolha e que não é o fim do mundo, ou seja, é uma escolha que, se não correr bem, há possibilidades de fazer outras escolhas. E quando isso é colocado na mesa, quando isso também é oferecido ao jovem como possibilidade, essa ansiedade, esse stress começa a desaparecer e acaba por ele próprio fazer um bocadinho aproveitar este momento para autorreflexão, para autoconhecimento, também para eu perceber como adolescente que áreas é que eu gosto mesmo, ou então que áreas é que eu posso explorar até ao 9º ano, que às vezes é tão importante também, mais do que as notas, é essa exploração até ao 9º ano de diferentes estudos, de diferentes leituras, para eu também perceber, começar a perceber exatamente o que é que fará sentido para mim a nível posterior. E mesmo assim, que provavelmente vai acontecer é chegarem ao 9º ano e não haver essa, ou seja, há miúdos que gostam de tudo, há jovens que tudo é interesse para eles e automaticamente aí a dificuldade da escolha é muito maior. No entanto, é uma escolha como outra qualquer. E muitas vezes, o facto de estar a falar isto com vocês neste episódio tem a ver mesmo por perceber, né, no apoio que dou aos pais e aos jovens, que cria muita ansiedade e que normalmente essa ansiedade acaba por depois manifestar-se através dos seus comportamentos dentro de casa e com os colegas, e que automaticamente vão aumentar ainda a própria situação, pois os jovens têm consciência que têm que fazer aquela escolha, no entanto não a têm que fazer com este peso que nós damos, pois a nossa vida, nós sabemos, é feita de muitas escolhas, e quanto mais abertura eu tiver para fazer escolhas, mais probabilidades eu vou ter de me encontrar, de encontrar o meu espaço profissional em que possa fazer aquilo que gosto durante muitos anos. Outra coisa também que eu gosto muito de frisar nesta altura é que o momento da escolha, a nível da fase de desenvolvimento do adolescente, não está muito apropriado, é verdade, porque ele nesse momento não tem essa capacidade a nível cerebral de ter uma noção a longo prazo da consequência daquela escolha, e muitas vezes é o adulto, de forma muito deturpada pelas suas próprias vivências, pela própria experiência profissional que também teve, que acaba por aqui influenciar, às vezes com maior ou menor peso, mas há sempre esta influência por parte dos pais em relação a uma escolha que deveria ser maioritariamente tomada pelo jovem adolescente, pois é ele que vai ter que viver com essa escolha, é ele que vai ter que empenhar-se em concluir o seu secundário, e nós sabemos, e acredito que você que está desse lado também isto revê-se e toca-lhe muito, nós sabemos que às vezes nós pressionamos num sentido a escolha dos nossos filhos, e depois durante o próprio percurso escolar nós sentimos que eles não estão felizes, que eles não estão a estudar o que gostam, que eles não querem estar aí, e também não têm esse espaço, eles sentem que também não têm esse espaço por uma questão de nos decepcionarem, por uma questão de
eles próprios perceberem que, ok, se eu agora lhes disser que não é isto que eu quero, o que é que eles vão achar? Se calhar não tenho este espaço também para o fazer. E nós todos sabemos, nós pais que passamos, e eu falo por mim, não é que passei um pouco passei por esses momentos, durante 3 momentos, e senti que quanto mais espaço eu lhes dei para a eles fazerem as suas escolhas, melhor seria para mim, porque também não havia o meu comprometimento em relação às próprias escolhas, e sim o compromisso deles. Eram escolhas que eles tinham que fazer e automaticamente também teriam que viver com as consequências dessa escolha. Ou seja, esta primeira escolha também pode ser uma aprendizagem, mais uma das aprendizagens para o longo da vida, para a sua vida adulta, eles perceberem que só depende deles aquela escolha, porque muitas vezes, e também acontece, é o outro lado da medalha, se nós por um lado temos às vezes adolescentes que vão contra as escolhas dos pais e batem o pé e afirmam a sua vontade, há outros que não o fazem, né? E muitas vezes para os pais possivelmente acalma e acaba por ser menos desafiante ter um adolescente que não contraria a escolha dessa área pelos pais por várias razões, como eu falei, a questão de ter trabalho a seguir, a questão de, até às vezes a questão de não mudar de escola, ou de mudar de escola em relação ao interesse dos próprios pais. Tudo isso vai fazer com que há filhos que aceitam isto e não contestam, e no entanto nós pais conseguimos perceber exatamente se o nosso filho está feliz ou não está feliz com uma escolha que inicialmente até não houve muitos conflitos nessa mesma escolha em casa. Por isso é importante nós pais, sim, podemos manifestar, eu acho que isso também é importante, nós manifestarmos a nossa opinião, mas ficarmos por essa opinião, ou seja, é uma opinião que tem o valor que tem, não tem que ter o valor de decisão, pois quem tem que viver, quem tem que assumir um secundário neste momento, depois da sua escolha, é o nosso filho adolescente, e como tal é importante ele refletir, até ele, porque acaba por ser uma aprendizagem, não é? Essa reflexão dele perceber, ok, o que é que eu quero mesmo, que áreas é que eu vou que área é que eu vou escolher, o que é que isto a nível futuro me poderá dar ou não, se é isto que eu quero. Toda esta reflexão que o adolescente acaba por fazer, acreditem que lhes vai proporcionar também um crescimento natural, e um crescimento feito num espaço acolhedor da escolha que ele fizer, não é? Porque muitas vezes nós sabemos que dizemos da boca para fora, sim, a escolha é tua, mas depois de certa forma não conseguimos viver ou receber a escolha que o meu filho faz. E é tão importante este espaço sem julgamento, de acolhimento também da escolha que os nossos filhos vão fazer na entrada numa nova fase do seu percurso académico, a questão do secundário. Por isso é também importante eu perceber como adulto que, mesmo eles não estando preparados a nível do seu desenvolvimento para fazer uma escolha com uma consciência a longo prazo, de consequência a longo prazo, eles têm essa capacidade de fazer uma escolha que faça mais sentido para eles, assumirem a sua responsabilidade pessoal, assumirem até a própria consequência da escolha que fizerem, porque de certa forma, quando eu faço as minhas escolhas, eu também invisto mais no meu processo, porque a escolha foi minha, depende de mim, e isto é muito importante, que nós pais também tenhamos muito presente nesse momento de ouvir os nossos filhos, dar-lhes espaço para essa reflexão, poder também indicar-lhes que eles podem procurar mais informação sobre as próprias áreas, porque muitas vezes eles também não o fazem, podem se calhar até procurar essa ajuda dentro da escola com alguns professores que possivelmente têm maior conhecimento até do que os pais sobre os próprios conteúdos das áreas, né? Das áreas de forma muito específica. É importante percebermos, na verdade, aqui para fechar um bocadinho esta minha reflexão de hoje, é importante nós percebermos que a vida é feita de várias escolhas e não de uma escolha, e que é a riqueza dessa vivência, não é? A vida deve ser vivida mesmo desta maneira, com as suas próprias escolhas, a consequência dessas escolhas, mas que não são escolhas
permanentes, não são escolhas que vão definir, não é uma escolha no nono ano que vai definir 65 ou 67 anos de vida profissional, porque nós sabemos, felizmente cada vez mais isso acontece, que nós durante o nosso percurso profissional podemos e devemos, se fizer sentido para nós, fazer outras escolhas durante esse percurso. Não é a minha escolha neste momento, não tem que ser a única escolha da minha vida. E eu dizer isto como adulto ao meu filho adolescente, acreditem que também lhes vai tirar essa ansiedade, esse peso tão grande que neste momento possivelmente muitos deles já estão a sentir, e este ano então acaba por ser tão desafiante também nesse nível, porque acabam por estar tão focados ainda em sobreviver este ano letivo, que possivelmente é mais um fator de stress, a escolha que terá que ocorrer no final deste ano, no início do próximo ano. Por isso, era esta a reflexão que eu queria deixar hoje. Continuar a lembrar que podem subscrever o canal através de carregando aqui no botãozinho, ou então não, e também fazer uma partilha para quem fizer sentido, vossas familiares, pessoas conhecidas, em que este conteúdo possivelmente possa ajudar um bocadinho. Por isso, até ao próximo episódio e estejam atentos.